Carlos sempre foi um menino especial. Para além de ter uma aptidão enorme pelas artes, nasceu com uma doença que se caracteriza por uma enorme fragilidade da pele. Apesar disso, o Carlos seguiu o seu sonho e fez carreira como pintor, levando a sua arte da Espanha, Itália, Suíça. As coisas correram bem. Apesar das limitações, a doença nunca foi impedimento para a concretização dos sonhos e nem mesmo o recente cancro da pele e uma amputação da mão direita fizeram este homem desistir e deixar de sonhar. Portanto, vamos conhecer este exemplo de resistência e resiliência, que é o Carlos Saramago, que está aqui à minha espera. Olá, Carlos, boa tarde. Olá, boa tarde. Está, não se preocupe, estou aqui em frente a um artista. Um artista, o gosto é meu. Muito bem. Que doença é esta que tem? Hoje estamos aqui muito nas doenças. Que doença é esta que tem que se chama epidermólise bulhosa distrófica? O que é isto? Crónica, progressiva. Ainda tem mais uns nomes. Ainda tem mais uns nomes. E o que já me esqueci. Isto o que é? É uma doença rara, não é? Eu não sei quantos casos existem no mundo, mas sei que já são muitos. Geralmente temos 6 camadas de pele, salvo erro. Espero não estar... Portanto, normalmente qualquer ser humano tem 6 camadas de pele. 3. Eu só tenho 2. Então, portanto, nasceu assim? Sim, nasci assim, com este problema. Com esse problema? Sim. Acontece que, como só tenho 2 camadas de pele, na fricção ou um toque que eu dei com muita mais força, pode criar uma bolha, como pode ficar logo esfolado. Isso depois vai agravando. Então, tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Então, no que me está a dizer, isso é desde miúdo? Sim, sim. Esta doença tem vários graus. O meu grau não é assim tão complicado, digamos assim. Afetam mais as mãos. Agora, mais tarde, por causa do cancro, já saltou para o pé e para a cabeça. E, portanto, tem andado assim agora. Mas, Carlos, então, desde miúdo, que é preciso imensos cuidados para tratar de si. Porque não se podia tocar com facilidade, não pôde, com certeza, se calhar, brincar com os outros miúdos da mesma maneira. Foi sempre assim, quer dizer, não podia mesmo. Os meus pais até diziam para eu fazer muita atenção, mesmo quando andasse a caminhar, tinha que estar sempre a olhar para o chão, ainda hoje eu olho para o chão. E tinha que fazer atenção, pronto, é sempre um cuidado. Teve muitos acidentes, magoou-se muitas vezes em miúdo? Sei, eu tenho, salvo uma fotografia em que tinha a mão normal, pai com 3 anos. A partir daí, pronto, a doença vai ganhando bolhas e vai agravando. Foi atrofiando a mão, não é? A minha tocou mais as mãos. E pronto, foi sempre assim. O Carlos vem de uma família com poucos recursos, sim, não é? Mas mesmo assim conseguiram ir acompanhando a evolução da doença? Foi mais ou menos, as coisas foram mais ou menos tratadas ou nem por isso? Só que há uns anos atrás, não é? E já a minha família não está tão tendo hipótese, não é? O Carlos é de onde? Que nasceu em que zona? Eu nasci em Abrantes, mas sou de Mação. Eu gosto de dizer que sou de Mação porque é uma vila maravilhosa. É, sim, senhor. Ainda bem, conheço. Portanto, os meus pais não tinham condições, não era? Então, penso também isso foi agravando um bocadinho com o meu estado de saúde. O seu pai também teve mal, não é? O meu pai teve uma tumose muito recente, muito novo. Novo. A minha mãe também era uma pessoa doente, ficou com 5 filhos, não é? Ao cuidar dela, ainda com o marido assim. E o Carlos, dos irmãos, ninguém teve esta doença? A mais nova acabou por vir com a mesma doença. É curioso. Eu vou recuar um bocadinho atrás, porque o primeiro filho que a minha mãe teve tinha a doença, mas esse faleceu logo, ao fim de uma semana, salvo erro. Depois os outros filhos vieram normais, salvo seja, não é? E depois os últimos é que vieram com esta doença. Carlos, o seu caso sei que é um homem positivo, mas o que aconteceu depois com a progressão da doença, e tendo em conta a sua arte, porque é um homem que desde miúdo gosta muito de desenhar, não é? Sempre. Como é que aprendeu a desenhar? É natural? É uma coisa natural? Foi muito natural. Embora eu tenha esta recordação que a minha mãe trazia livros de banda desenhava e eu imitava os desenhos que estava a ver, até que me dei-me conta que já os desenhava bem, não é?
Depois, mais tarde, porque tinha que também sobreviver e acabei por começar a aplicar mais com as tintas e comecei a pintar, portanto. E vivia disso? Aos meus 18 anos comecei logo a viver disso, comecei logo a expor, vendia os trabalhos nos cafés, em bares, em discotecas, onde eu conseguisse meter o meu trabalho. Corria bem? Sim, corria bem. Sabe que em Portugal a arte é um bocadinho complicada. Como? Não é? Em Portugal a arte é um bocadinho Claro, complicada. nem sempre se consegue. Sim, nem sempre se consegue. Consegue todos os dias haver Sim, alguém sim, que sim. compre. Bom, mas aí é por aí que então resolve emigrar, não é? Vai para a Suíça. Sim, acabei por ir para a Suíça. Tinha lá a minha irmã e o meu cunhado que me deram a guarita, não é? E que tentaram me dar todo o apoio. E nessa altura eu fui logo para a rua, porque a minha ideia quando eu fui era mesmo essa. Queria ser artista de rua. Queria ser artista de rua. Não é que eu tivesse visto algum artista na rua, isso assim. Não, eu queria me safar. E como sempre fui muito aventureiro, essa foi logo a minha ideia, foi ir para a rua, mesmo ignorando as dificuldades que eu tinha, físicas. Não, eu ia perguntar, com essa pele tão fininha, podia estar na rua, exposto ao ar livre durante muito tempo? Não. Não. É assim, não. Era mesmo. A coisa que não A coisa disse. era não. Não, mas eu nunca pensei. Eu sempre pensei, eu vou fazer isto, é isto que eu quero. Então carregava os cavaletes, tudo aquilo que um pintor de rua tem que transportar, aquilo era eu. Era eu e os meus cavaletes, aquilo fazia parte de Saramago. Portanto, andou na Suíça, Itália, Espanha, portanto, a chamada vida de um aventureiro. sei. Sem... Muita bolémia. Como? Muito bolémia, era muito Muita aventureiro, boémia, muito- portanto, sem... Sim. Conheceu muita gente, imagino eu. Felizmente, sei. Estava aqui a fazer provavelmente a caricatura de alguém. Sim, isto foi em 1994 ou 96, na Nazaré. Já foi cá. Já foi cá. E, portanto, isto era uma boa vida. Eu sempre tive uma boa vida, na parte da saúde, porque nunca pensei que era doente. Pois, nunca se deixou. Isto é complicado dizer isto, mas é aquilo que eu pensava. Agora eu já penso diferente, realmente agora tenho Eu muita estou a ver estas dificuldade. fotografias suas. Está bronzeado? Nesta fotografia está Eu bronzeado? apanhei muito sol, Júlia. Não podia. Eu não podia, porque tinha uma doença de pele e eu era aconselhado pelos médicos, só que eu tinha que sobreviver, não podia ficar parado. Mas não podia levar um chapéuzinho de sol? Não, mas não pensava. Era complicado, sabe que geralmente quem pinta de rua tem licenças camarárias e há ali os protocolos que temos que seguir, não é? Temos que seguir o que eles exigem, não é? Eu não podia ter o chapéu de sol, eu não podia não ocupar muito aquele espaço de via pública. Eu era muito aventureiro, eu nunca pensei que, amanhã ou depois vou ficar doente. Não, eu queria trabalhar. Imagino que eu ia logo de manhãzinha. Eu vou falar da Nazaré, porque foi muito recente, não é? A minha saída da Nazaré. Eu era o primeiro a chegar à praça onde eu trabalhava. Chegava sempre às 8, 8h30. E era sempre o último a sair. Às vezes o pessoal até brincava entre eles que o Saramago nem à casa de banho vai. Que eu queria estar ali. Eu queria apanhar todo o tipo de pessoas para conseguir fazer aquilo que eu gosto, não é? E era assim que eu ganhava a vida, não é? Não podia desistir, não é? Não, dá uma sensação que também tirava muito prazer disto. Portanto, não estava ali... Acima de tudo, o prazer. Não está a essas horas todas ao sol, Não, acima de tudo, o prazer. muito prazer, não é? Sim, sim. Ia ser um bocadinho inconsciente, para não dizer assim, totalmente inconsciente. Total, 200% 200% inconsciente. Bom, no meio disto tudo, numa das suas vindas cá, conhece alguém, não é? Sim, conheci a minha atual esposa, não é? Atual, houve outras. Não, houve muitas namoradas, mas... Houve muitas namoradas, está bem. E conhecia, e acabei por ficar para Portugal, não é? Porque comecei a pensar, se eu na Suíça fiz isto durante 2 anos, a pintura, não é? E na altura eu estava de olho, eu sempre fui uma pessoa que estou muito atento, sou muito curioso. E havia um artista que fazia retrato. E eu dizia, ele ganha mais do que eu, se eu conseguir fazer aquilo, vai ser bom para mim.
Eu, quando voltei a Portugal, disse, eu vou tentar fazer aquilo que o outro amigo meu conseguia fazer lá. É claro que os primeiros desenhos que eu fiz, aquilo era para esquecer, não é? Mas pronto, ainda ia vendendo, não é? Porque as pessoas me achavam piada e era curioso. E depois que a doença que eu tinha, também isso era... é um bocado chato estar a dizer isto, mas as pessoas também sentem a curiosidade de saber como é que eu conseguia fazer, não é? Porque praticamente não tinha dedos, não é? E foi sempre com a direita, não é? Portanto, esteve sempre limitado. A direita estava praticamente como está esta. Agora imagino. As pessoas tinham curiosidade como é que fazia. Como é que eu pintava, até mesmo, sabe, quando o artista está a pintar na rua, há aquela roda, que eu chamo de roda, de pessoas à volta. E o mais curioso, e aquilo que mais me apaixonou, e ainda hoje me apaixona, é a primeira roda e a segunda é só crianças. Isso era fantástico. Claro, curiosidade Eles- e a magia eles de estar ali a gostavam. acontecer. Convém dizer, não dissemos, é um absoluto autodidata. Nunca teve formação Não, foi sempre- nenhuma. Foi aprendendo. Mas então e o amor? Conte-me lá então, com esta senhora que foi, ela apareceu ali ao pé do Não, cavalete ou não? Não, ela cruzou-se comigo na rua, eu já a conhecia de escola. Eu, na altura, já tive uma paixão por ela. Mas ela não me ligava nada, porque pronto, eu era muito feio, continua a ser muito feio. E na altura ela não me passou cartão nenhum. Mas pronto, nessa altura que eu vim da Suíça, acabámos por beber um café, cruzei-me com ela e pronto, foi assim. E as coisas correram bem. Sim, quando eu quero, eu consigo. Quando eu quero, eu consigo. O que é que isso quer dizer? Tem a ver com que a gente gostamos daquilo que queremos, não é? Eu comecei, como eu costumo dizer, eu gosto de viver e gosto de amar, seja o que for, não é? Eu amo tudo que é vivo e morto, eu amo, está a ver? Porque é a minha essência, é assim. Vamos cá ver, quando eu quero, eu consigo. Portanto, vamos então ver quem chega, que é a Carla, que para além de ser também o seu maior apoio em tudo, imagino eu, desde sempre, agora é também a esposa, não é? Portanto, que entre a Carla Gomes. Vem aí a Carla. Olá, Carla, faz favor de se sentar, que eu fico... Ai, um cavalheiro, sim senhora. Faz favor de se sentarem os dois. Então, como é? Ele acaba de dizer, quando eu quero, eu consigo. Nem sempre. Isto é um homem, ou é muito convencido, ou como é que eu ia dizer? Tem muita confiança em si próprio. É realista. É realista. É realista. Mas, por exemplo, o vosso caso, isto como é que se dá? Portanto, vocês conhecem-se de miúdos, não é? Sim, nós conhecíamos em escolas, salas separadas. O Carlos é mais velho que eu. E, por coincidência, eu estudava na mesma sala que a irmã dele, que tem a mesma doença que o Carlos. Mas nunca surgiu, nem nunca passou pela minha cabeça ser namorada do Carlos. Pelo contrário. Eu até gostava de ter namorados mais velhos e nunca mais queimei a minha idade quase. Só que os anos passaram. O Carlos veio da Suíça e, como era artista, ele tinha-me convidado se eu podia ser modelo dele para... Já entramos noutro filme. Muito interessante, de resto. Sim. Podia ser modelo. Sim. Sim, e convidou-me e eu aceitei porque tinha confiança, conhecia o Carlos e surgiu dali uma grande amizade. De uma amizade surgiu um grande amor. Está a ver? Mas ainda levou o seu tempo. Estou aqui a abrir o olho assim, ver se me apanham, porque eu acho que o Carlos foi muito esperto, muito esperto, muito esperto. Portanto, qual é a mulher que não quer ser a musa de um pintor, não é? Ser o modelo para um pintor, não é? Quem é que não quer? Ficou um bocadinho vaidosa. Fiquei. Mas claro que ficou. Então, mas a atenção que o Carlos também é muito simpático, não é? É. Uma pessoa muito agradável, não é? Sim, e o Carlos, além de tudo, ele tem um exterior dele muito bonito. E que, no meu tempo, já se via pouco e hoje em dia então não se vê nada. E eu costumo dizer, essa qualidade interior dele é muito bonita, porque o Carlos, eu costumo dizer, era a minha outra metade. Era assim. Era e é. Eu disse o mesmo. Finalmente acho que encontrei a minha metade de cara. E quando eu disse isso com afirmação. E eu digo isso porque há cerca de 5, 6 anos, quando o Carlos descobriu que tinha cancro,
Ele quis desistir da gente, mas eu não. E eu. Ah, Sim. quis desistir do Sim, ele do seu achava casamento? que ia ser um fardo. São coisas que acontecem, não é? E eu, como uma mulher de garra, e quando eu tenho uma coisa que é minha, ninguém tira. E eu disse não. Eu disse que eu gostava deste homem para toda a vida e ninguém me leva. E não deixei escapar. Está a ver como tinha razão. Que maravilha. É. Há coisas que não têm explicação. É isso. O Carlos tem as É só suas sentir. qualidades, além de ser um grande pintor, porque o é. E graças a Deus há 3 anos para cá está a ser muito reconhecido e procurado. Ainda bem, é porque gostam da arte e não pouco a doença do Carlos, mas sim pela arte. Muitas exposições, onde a última agora foi a Itália, agora vai ter uma agora brevemente no Norte. Assim, a Casa dos Coimbra, em Braga, vai ser uma individual com desenhos meus. E pronto, já agora deixo o convite, né? Quem quiser aparecer. Claro, mas a Carla está a falar com ar muito assertivo, ou seja, portanto, vocês estão juntos há quantos anos? Nós estamos juntos há 29 anos, faz agora em fevereiro. Isso é muito tempo, é um Quase grande, 30, vai fazer. isso é um grande casamento, É, Uma vida. uma vida, não é? Portanto, a Carla já tinha uma filha, não era? já. E isso pondera-se, não é? Sim, foi uma opção minha ser mãe nova. Eu sempre disse, ou era mãe nova, não queria ser mais. E digo e afirmo, hoje não queria mesmo. Porque, para já porque os nossos 2 filhos, que nós temos 2, É a filha, não é? É filha. e eu não posso ver esta menina, que ficou com lamechas. Porquê? Porque Está bem feitinha. ela foi sempre o meu braço. E sempre me pôs para cima. A mim e ao pai. Não estou a dizer que o filho não, mas o filho é mais reservado. E ela sempre foi mais lamechas com tudo. E com o pai então é Deus na terra e no céu. E a Soraya está lá sempre. E quando eu precisei muito dela, há 5, 6 anos atrás, ela esteve lá e não me deixou ir. Isso é muito importante, porque além de ser filha, ela é uma grande amiga. É amiga do seu amigo. A Soraya é muito sensível. Seja com o amigo, seja com o animal, seja com tudo. Ela é muito... Eu costumo dizer para o meu marido, esta menina não deve ser deste planeta, é muito especial. E quando eu digo especial, é especial para toda a gente. Não por ser minha filha, mas é muito especial. E eu, quando encontrei o Carlos, ele soube aceitar o pacote inteiro. A mãe e a filha. A Soraya nunca conheceu o pai. Foi criada desde bebê como meu marido. Então a filha também, não é, Carlos? Com certeza. Não há Sempre diferenças. Tanto que não há, que nem ela nem eu aceitamos quando dizemos o contrário. Ela é a nossa filha. O filho foi ponderado tendo em conta que podia haver aqui uma Foi, situação foi, Dona Júlia, ele foi. hereditária, o problema do Carlos. Vocês pensaram nisso? Foi, mas mesmo assim ele não queria, ele hesitou um bocado. Só que eu disse, seja o que Deus quiser, se tiver que vir com a tua doença, cá estaremos. Ele às vezes dizia, mas tu não estás bem a ver o que é que vais enfrentar, porque meus pais enfrentaram muito comigo e com a minha irmã. Mas também eram outros tempos, eles não tinham possibilidades, não tinham conhecimentos, os pais do Carlos eram praticamente analfabetos, não Sim, tinham eram outros estudos. tempos. Hoje, a medicina também é outra Exatamente. coisa hoje. Mesmo até o médico dizendo em Santa Maria se eu não queria fazer miossensentese, disse que não. Que se era para vir, era com certezas, porque também não me davam certezas se o Miguel vinha ou não. E fomos em frente. E quando ele nasceu, meu marido disse logo, se ele nasceu, vou a Fátima e compro uma santa do tamanho dele, e foi. Queria ser pai. Queria. De uma menina outra vez. Filha. Mas eu queria muito ter um menino. Eu sempre foi o meu sonho de ser um menino. E veio. O meu sonho foi realizado. Daí, e ver com saúde foi ótimo. Eu acho a vossa relação muito bonita. E muito. Obrigado. E percebe-se que é quentinha. É. E quer dizer, aquilo que estão a passar do ponto de vista da saúde, Sim. das ameaças que andam por aí, é fácil, não é? Não é fácil, Dona Júlia. Eu costumo dizer assim para ele às vezes, bora para a frente, porque há situações piores e nós quase todas as semanas quando vamos ao IPO presenciamos coisas muito piores. Bola para a frente, não nos vamos lembrar no foco da doença. O cancro do Carlos é o melanoma, não é? É a pele. É, só que ele ataca nos órgãos. É onde ele está a atacar mais. Sim. Neste momento, ele
Pronto, atacou-me a mão, fiquei sem o braço porque estava Teve que ser descontrolado. amputado, não é? Depois saltou-me para a cabeça e ainda estou a fazer tratamento. E agora, recentemente, está debaixo do braço, que foi amputado, e aqui se calhar vou ter que levar mesmo quimio mais agressiva. Porque eu antes fazia eletroquimio, que é uma quimio localizada. Considera isto uma grande injustiça, Carlos? Não, acho, não, nada disso. Revolta-se, aquelas Também coisas? também não. Porque eu nunca pensei na doença seriamente. Nesta? Sim, e também nunca pensei no cancro como se fosse um cancro. Porque há vários cancros, não é? Claro. Infelizmente, tive pessoas que foram à frente de mim em poucos dias, não é? Mas eu não... Não lhe dá confiança? Não me preocupo com ele. Eu só me preocupo com ele quando sinto dores, está a entender? Mas a médica receitou, e a minha mulher é fantástica, prepara um coquetel de medicamentos e quando eu tomo, estou relaxado. Que é o que aconteceu agora, não é? Estou medicado. Por isso Mas não estou a agora há sentir aqui dores. uma situação, o Carlos não pode pintar? Hein? Pois, Está-se a adaptar bem. sabe que Está-se a adaptar bem à nova. Está-se a adaptar eu bem? toda a minha vida, a mão que eu tinha, porque já não tenho, é? Ela foi-se moldando à maneira como eu pintava e como eu agarrava os pincéis. Ela foi ganhando o jeito, não é? Eu encostava a mão assim e ela foi ganhando aquele jeito. Então eu toda a minha vida me adaptei. Eu acho que o ser humano, quando se adapta, é meio caminho andado. Isto aconteceu, a amputação foi apenas há 6 meses. 6 não é? meses, sim. 8. 8 meses. Eu, ao fim de uma semana, já estava a pintar. Porque eu não pensei, como é que eu vou conseguir? Eu pensei, vamos a isto, eu vou pintar. E foi assim. Só quero saber o que é aquela coisa, um pintor precisa das mãos. Não pode. Qual é a possibilidade de acontecer que ficassem elas? É o Euromilhões. É Ou eram milhões ao contrário? Caiu uma rifa, portanto. Carla, como também é que... procurei. Sim, pôs-se um bocadinho a jeito, também é um Pôs um facto. bocadinho Agora a jeito. pergunta à Carla, portanto, tem que o apoiar em tudo agora. Tudo. Se Dante já apoiava 70%, agora é 95%. Ou quase, para não dizer os 100%. Ele precisa de mim para tudo. Agora, na pintura, por exemplo, precisa para ele abrir as tintas, passar pincéis. Ele precisa que eu Estica a estela. levo para dar-lhe banho, já eu o fazia, né? Mas ter que tratar dos dispensos, ter que ir com ele à casa de banho, que às vezes há assim um bocado no ar. Ainda agora, quando fomos espiar a cabelo, vou ter que ir à casa de banho dos homens contigo, tem que ser. É assim um bocado descontrangedor, mas tem que ser. E para a comida, ele já se adaptou a querer agarrar bem o garfinho, lá está. Sim. Ele adapta-se bem, tanto na pintura como... Sabe que fora esta doença, peço desculpa, Dona Júlia, fora esta doença agrava também por dentro, que é o invisível. Eu tenho problema no esófago. O meu esófago vai atrofiando. Eu já fiz, pá, aí umas 14 dilatações. Sim. 14 dilatações. E quando fiz a amputação, logo ao fim de 15 dias fiz uma dilatação. E ao fim de 15 dias fiz outra. Eu fiz, pá, aí 4. Logo de seguida a amputação, porque eu já não conseguia engolir. Ai, que feliz. Isto é tudo assim uma luta, Já mas sabe que são eu não vou à horríveis. luta. Eu não vou à luta, eu estou na luta. A alimentação do Carlos é como se fosse tratado de um bebê. Tudo passado, tudo papá, tem que estar sempre com o arroz bem cozidinho, ou seja, sempre à parte. O Carlos não pode comer um arroz normal, como nós comemos. Tem que ser um arroz bem papado. O Carlos, a carne tem que ser bem picadinha, a fruta tem que estar bem madurinha mesmo, a desfazer-se tipo papa. Tem que ter muito cuidado. E o Carlos aí há 7 anos apanhou uma broncopneumonia, onde ele afetou ainda mais o esófago. O que é que isso afetou? Afetou que ele ficou com uma tosse crónica que não o deixa em paz, seja com um bocadinho às vezes de água, seja um bocadinho de comida, seja um cheiro, um perfume. Não fica com mau feitio nunca? Muito. Ainda bem que a minha filha não está aqui, que ela logo a primeira a dizer. Fico. Eu penso que quem sofre, eu falo, as palavras às vezes têm a sua intensidade, mas quando a pessoa sofre com dor séria, descarrega depois nos mais próximos. E realmente ela está ao meu lado, já que ela me acompanha sempre ao meu lado em todo este meu percurso, ela está ao meu lado e leva com as consequências.
Ela tem sido uma grande mulher, não é? Por outra mulher já não estou para a toda da mágoa. Mas isso é amor. Assim. Não é fácil. Tem dias que não é fácil. Mas eu respiro com tanta fundo e é assim. Amanhã vai ser melhor. Vocês mudaram tudo, a vossa vida, não é? Tudo. Tudo, porque vocês, o vosso modo de negócio era andar pelos sítios, não era? Nós ultimamente já não. Ultimamente já estávamos há 22 anos fixos na Nazaré. Sim, mas muito ali na praia, no exterior. Sim. E depois deixámos foi de fazer férias de artesanato. A única coisa agora que ele faz é muita exposição. Como eu disse, que está a ser muito reconhecido e está a ter muita procura. Ainda bem. Graças a Deus. Que reconhecem-no por que ele é. E não por... Vocês estavam preparados economicamente para isto ou não? É assim, não é que nunca estamos. Nem eu, nem uma pessoa que esteja bem economicamente nunca pode dizer que também está, porque não sabe o que é que vem por ali, não sabe os gastos que vai ter. Costuma-se dizer que por mais dinheiro que tenhamos, não nos dá a vida. Ele compra, mas não compra a vida. Então, não é porque se tem muito ou pouco que estamos a dizer que estamos preparados ou não. Não estava preparada, pouco vinha. Sim, porque... Mas financeiramente, ao fim e ao cabo, não estávamos muito preocupados porque a gente dizia mesmo as economias que a gente tivesse. Sim, porque estávamos habituados àquele ritmo, não é? Eu ganhava bem também no verão, não é? As coisas estavam controladas. Eu pergunto isso porque quando tudo se altera e as condições, eu acredito que vai continuar a pintar. Se calhar até pinta coisas muito mais interessantes do que aquelas que já pintou até agora, porque isso é que é de facto a capacidade de um artista, não é? Das suas experiências. Bom, eu gosto disto. Sim, foi uma das artes que se foi embora há um mês. Sim, sabe que este trabalho tem 3 metros por 2,64 de altura. Foi um trabalho... Ela é imensa. Eu estava a pintá-lo na altura do Covid, não é? E acabei por vender lá. Com uma grande dificuldade. O Carlos não tem ateliê. Pois. Tem um espaçozinho lá em casa e isto ocupou a sala toda para depois ele poder pintar. Sim. Onde às vezes até levava um ralhete e dizia assim, já me soltou um bocadinho de tinta para onde não devia. É para os cortinados. Os cortinados sofrem. O Carlos, quando estava para fazer o ateliê, surgiu-se o cancro, e primeiro estava a saúde dele, e então nós pensámos, tivemos que gastar tudo em ti e não do ateliê, e o ateliê ficou parado. Até agora está parado. Estamos à espera que dias melhores e que se faça o ateliê do Carlos para ele estar à vontade a pintar, que é o sonho dele. E o meu é ver ele contente no espaço dele. Quais são os seus sonhos, Carla? Porque isto às vezes quando nos diz... Os artistas são muito intensos. Sim. Acabamos por viver muito a vida deles. Só que ela também é artista. Não sabia, conta. Sim, eu fazia tatuagens. Fazia? Tatuagens. Tatuagens. Porque eu obriguei. Eu é que eu obriguei. Eu não gostava... Dona Júlia, eu vou-lhe dizer, eu não gostava de arte. Eu, para mim, a arte, para mim, bonita é a coisa de ver aquelas coisas do Dalí, Van Gogh, isso é que era pintores. Eu não sabia o que era um óleo, eu não sabia o que era um acrílico, eu não sabia o que era uma aguarela. E às vezes ele dizia assim, tu tens que saber, porque se a gente vai a uma exposição, ficas na ignorância, tu tens que saber o que é aquele quadro. Até para mais tarde tu saberes distinguir de um quadro meu que é óleo, que é acrílico. Não vais-me vender um acrílico pelo valor de um óleo. E eu comecei a ver a coisa de outra maneira. Só houve uma altura, fases da vida, que eu entrei numa grande depressão, devia ter os meus 25 anos. Foi? Porquê? Porque eu comecei muito cedo a trabalhar. E o trabalho de restauração não é fácil. E o meu não era estar sempre no mesmo sítio. A gente fazia muita feira da gastronomia. Eu sei que me chamavam, não sei se era para qualidade de serviço, o que era, mas eu não dizia que não. Até podia às vezes dizer assim, não me está a fazer falta. Mas eu ia por gosto. Eu só via trabalho. O meu foco era só trabalho. Cuidar dos meninos, de cuidar dele. E quando dei por mim, eu dizia que sentia bem, mas não estava bem. Eu entrei numa grande depressão. E daí o médico disse mesmo, Carla, larga esta vida e escolhe outra vida, então não sabemos como é que vamos saber lidar uma com a outra. E então surgiu, eu a começar, porque eu só ia para o pé do Carlos no mês de agosto, mês de forte, tirava férias mesmo, com os meninos, porque ele precisava de mim. E nesse ano eu disse, eu vou para a Nazaré. Vou lá ficar os 3 meses, mas nunca pensando que ia começar a fazer tatuagens. E comecei a treinar e ia fazer em casa e ele disse, mas por que não começas-te a dedicar? E daí comecei a ter o gosto pela arte.
e comecei a fazer tatuagens também. Extraordinário, extraordinário. Como é que umas coisas... Depois como é que uma coisa se descobriu? Comecei a ter gosto pela arte, tanto pela minha, pelos outros artistas, como uma deles. Não estou a ver muitas em si. Tenho, então são Estão muito escondidas, íntimas. estão escondidas. Mas como é que aqui também à mostra? Mas é muito curioso. Veja lá como havia. É verdade, para quem não gostava. Eu até o desporto que eu não gostava, que eu tinha negativo, eu fugi a 7 pernas da aula de educação física. Há cerca de 2 anos descobri que também gosto de fazer desporto, que é a minha terapia. Eu todos os dias tiro 1h30 para mim. Eu estou aqui estupefacta. Como é que é casada há 30 anos com um homem que tem uma pele que não está muito boa, mas muito boa Não está forma, nada boa. e tatua a pele de outras pessoas como forma de arte? Sim. Está a ver isto? Já o meu médico disse-me o mesmo. Vou para a médica. Vou para a médica. Ele disse-me mesmo, como é que a Carla, tendo o marido na situação e está ali? Porque a pele na vossa casa é um bem que está Exatamente. em sofrimento, que tem que ser cuidado, que é frágil. É tipo pior que um bebezito. Pior que um bebê. E depois, a Carla, na sua atividade profissional. Ela me fazia aquelas temporadas. E também fazia temporárias, porque eu no verão não abdicava e comecei também a poder fazer temporárias e digo assim, agora também vou para a rua para o pé de fazer também temporárias. E fui. E sim, Estar na rua dá um bocadinho a noção, ter negócios que se fazem assim na rua, dá assim um bocadinho a noção, no fundo... À criminalidade, ao preconceito. Estar na rua não é fácil. Não, mas também dá uma sensação de que, no fundo, nunca entramos na idade adulta. Estamos sempre numa espécie de férias. É quase isso. É quase isso, não é? Dona Júlia, eu acho que eu nem chegava a ver as férias. O tempo passava tão rápido. Eu dizia assim para o meu marido, agora cheguei aqui já está de noite. Até mesmo clientes que me já conheciam bem, outros já ficavam naquela se me conheciam, porque eu estava sempre a mudar de visual, ou era cabelo comprido, ou era cabelo curto, ou era com tranças, e ficavam sempre na dúvida se era eu ou não. Eu não os reconhecia, porque eu passava às vezes 15 a 6 horas, não me parava de estar ali a fazer tatuagens. Porque o imigrante português adora fazer essa tatuagem temporária. Eu nunca vi uma coisa assim, adorava. Então é continuar. E eu não tinha às vezes nem tempo nem para comer. Mas há um preconceito contra as pessoas da rua? Muito. Há muito. Mas agora tantos pequenos negócios desses. Mas infelizmente há. Mas é quase em todo. Via-se na maneira que a pessoa comprava, porque eu além de depois de me dedicar a fazer tatuagens temporárias, eu tinha a minha banca como bijuteria, sempre vendi, ainda hoje a vendo. E eu via a maneira de cliente para cliente, como lidavam. Mas eu, como não nem ligava. Está tudo a passar. Bom, vamos então saber coisas da exposição que aí vem, se faz favor, que é para percebermos que é em Coimbra, não é? Não. Não é em Coimbra, é na Casa dos Coimbras. Em Braga. Em Braga. Ora, aqui está, a Casa dos Coimbras, Carlos Saramago. Portanto, é só desenho ou é tudo um pouco? É só desenhos, preto e branco, alguns acordes, porque eu até ela já tenho bastante poucas, felizmente. Estes desenhos também espero que não os traga de volta, não é? Que fiquem lá. Parece-me que vai vendê-los. Sim, parecem bons, vai vendê-los. O surrealismo nem toda a gente o entende. Não é que não gostem, não entendem. Não é? Lá veio o Dali, que anda lá por casa, pois, não é? Está a ver. Mas são muito bons, são muito giros. Obrigado. São muito giros. Eles ao vivo são bastante bons. Bom, meus amigos, isto agora está estável? Sim, vamos esperar. Vamos esperar que saia, eu estou a acreditar que saia. É como eu digo, eu estou na luta e, portanto, há que ter sempre fé e acreditar. E eu sou muito palhaço, sim, porque eu gosto de ser assim, eu gosto de viver, está a entender? Então não penso no que vai acontecer amanhã. Hoje é que interessa e eu Mas olha, assim. acho que hoje esteve aqui para dar o seu testemunho e para provavelmente ajudar pessoas em situação semelhante, porque diz que, mesmo apesar de ter limitações físicas, as pessoas não... É possível gostar da vida e ser feliz. É esse o seu recado, não é? Eu penso que sim. E a gente nunca pode pensar que estamos muito mal, não é? Infelizmente há sempre alguém pior, não é? Eu penso assim. E depois há pessoas que... eu conheço algumas pessoas que têm a mesma doença que eu. E por vezes eu sei que essas pessoas se vão abaixo.
Isto é uma Olhem para o força Carlos. também. Olhem para o Carlos. Para acreditarem. Para o Carlos e para a Carla. Bom, meus amigos, tenho mesmo que me agradecer muito. Muito a vossa obrigada. presença Nós é que aqui. agradecemos o convite. Espero que corra tudo muito bem. Muito obrigado. Espero que haja uma série de adaptações. Estou perfeitamente convicta que vão acontecer. Sim, acho que sim. E que E um grande vejam aí o sucesso. Carlos como um grande pintor. É isso que a gente merece. quer. Ele Obrigada, Dona Júlia, por Muito tudo. obrigado. Muito obrigada. Parabéns aos dois. Bom, eu vou dar o meu recadinho habitual.